Olá, tudo bem? Hoje vamos estar falando para vocês sobre a análise comparativa entre a fotocatálise e a eletrofoculação para tratamento de efluente em uma indústria de sala de papel. Esse trabalho será apresentado no Simpósio Brasileiro de Gestão Urbana. Esse trabalho é composto pelo Marco Antônio Cardoso, Erickson Alex de Lima e Isaías Taveira do Espírito Santo. Atualmente, busca-se formas e alternativas para tratamento de efluente, onde se tenha uma melhor eficiência e um menor custo de operação. E, entretanto, vamos estar falando para vocês hoje sobre a eletrofoculação e a fotocatálise, onde se tem um menor custo de operação e uma melhor eficiência no processo. Com isso, vamos estar verificando parâmetros, físico-químicos do efluente, como DQO, turbidez, cor, pH e condutividade. Nos dias atuais, se tem grandes problemas por causa das indústrias no passado, onde as mesmas descartavam seus efluentes de formas que não tratavam, e assim contaminando nascentes e rios. Desta forma, a água ao redor do mundo tornou-se um objeto de estudo e verificação para que não se tenha tanta contaminação, e os órgãos ambientais têm cobrado as empresas nos dias de hoje para que se tenha maior controle ambiental nos seus processos. Por esse motivo, busca-se técnicas de baixo custo e com alta eficiência. No caso, vamos estar falando para vocês hoje sobre a eletrofoculação e a fotocatálise heterogênea. No processo de celulose de papel, se gera efluentes em toda a parte do processamento. Então, a madeira ela vem da floresta, ela é picada e convertida em cavacos. Depois disso, a mesma é cozida em digestores e a mesma é lavada e depurada. Após essa depuração, a polpa é estocada e encaminhada para máquinas de papel, onde as mesmas podem se tornar folhas ou bobinas e são encaminhadas para as convertedoras ou empresas que façam o processamento dessas folhas. E ao longo de todo o processo se gera efluentes, desde o preparo de madeira até a máquina de papel. E esse efluente ele possui uma grande concentração de organos clorados, e assim sendo o nosso objeto de estudo. Para que se tenha um tratamento prévio do efluente, em sistemas em indústrias de celulose de papel, verifica-se que existe a necessidade de um tratamento mais eficiente dos de hoje, e assim que não consuma tanta energia e o processo não seja tão difícil como a ultrafiltração. Esse efluente que a gente utilizou é de uma indústria de celulose de papel, e ele será verificado tanto os parâmetros para eletrofoculação quanto para fotocatálise. Será utilizado DQO, pH, condutividade, turbidez e coloração para os dois processos. Antes de se realizar esse tratamento, a gente tem que verificar a natureza do mesmo, que é de uma indústria de celulose de papel, e também verificar as características físico-químicas, conforme já falei anteriormente. O que seria a fotocatálise? A fotocatálise consiste em um processo oxidativo avançado, e ela vem sendo amplamente utilizado para a remoção de compostos orgânicos clorados. Esse processo foi descoberto em 1972 por Fujishima e Honda, onde ele consiste na interação de uma fonte luminosa mais um catalisador incidindo no seu meio, no caso, o efluente, e assim facilitando a degradação dos compostos orgânicos no efluente. Com isso, os elétrons presentes presentes no seu meio, eles vão fornecer uma energia de gap, e assim vão facilitar que ocorra o salto energético do elétron,
fazendo com que a banda de valência passe para a banda de condução e facilitando, dando origem a um buraco no seu meio. E assim fazendo que ocorra a quebra da estrutura da água, gerando íons hidroxônio no meio. O catalisador, ele facilita o processo, diminuindo o consumo de energia. De tal forma, você economiza, economiza energia e tempo de mão de obra para a execução do seu processo, no caso da fotocatálise. E no decorrer desse estudo será utilizado 3 catalisadores, que serão o titanato o óxido de titânio, o pentóxido de nióbio e o óxido de zinco. A eletrofoculação, ela consiste em um processo de passagem de corrente elétrica em 2 barras metálicas, podendo ser ferro e alumínio para o nosso trabalho. E assim ele vai gerar bolhas de hidrogênio com a passagem de corrente elétrica, de tal forma com que essas bolhas proporcionam a floculação ou decantação do material orgânico presente no efluente. Qual que é o objetivo do nosso trabalho? Verificar os processamentos dessas 2 técnicas, tanto a fotocatálise como a eletrofoculação, e verificando a taxa de remoção das características físico-químicas como DQO, condutividade, turbidez, pH e coloração. Para que aconteça esse processo, foi-se utilizado 1 litro de água na metodologia e verificando os parâmetros antes e depois da aplicação das 2 técnicas, tanto a fotocatálise quanto a eletrofoculação. Obteve-se uma amostra de efluente inicialmente filtrada em papel filtro, determinando os parâmetros físico-químicos, como DQO, coloração, turbidez, pH e condutividade, tanto para a fotocatálise quanto para a eletrofoculação. E depois, para a eletrofoculação, colocou-se esse efluente em um reator e colocou-se as barras metálicas, primeiramente a de ferro e posteriormente a de alumínio, onde foi adicionado a corrente elétrica de 12 eletronvolts por 30 minutos. E depois disso verificou-se o estado final do efluente. Para a eletrofoculação, a gente verificou para a fotocatálise. Para a eletrofoculação, a gente obteve os seguintes parâmetros de resultados. A coloração, ela foi conseguido diminuir 82% para o ferro e 78% para o alumínio. O parâmetro do DQO foi reduzido 71% para o alumínio e 66% para o ferro. Já a turbidez, ela ficou acima de 90% para os dois tipos de barras metálicas. E a condutividade, ela oscilou durante todo o processo e o pH ficou acima de 10 para os 2 processos. Para o processo de fotocatálise, aplicou-se os catalisadores de pentóxido de nióbio, óxido de zinco e dióxido de titânio. Nesse processo de fotocatálise, adicionou-se 1 litro de água e 1 grama de catalisador para os 3 tipos de catalisadores. E posteriormente, a agitação de 30 minutos, adicionou-se a lâmpada como fonte luminosa durante 6 horas e verificou-se o processo como estava ao final dessas 6 horas. Com isso, obtivemos os seguintes resultados. O catalisador de dióxido de titânio teve suas eficiências da seguinte forma: para a coloração, 69%, para o DQO, 66% e para a turbidez, 92%.
Já para o pentóxido de nióbio, a coloração teve 58% de eficiência, 62% para o DQO e 87% para a turbidez. Para o óxido de zinco, teve uma eficiência de 49% na remoção da coloração, para a DQO 57% e para a turbidez de 82%. O pH variou de 7 a 7,4 durante todo o processo. E concluímos, né? Pode-se constatar que tanto a eficiência para a aplicação de fotocatálise quanto eletrofoculação é eficaz para promover a redução de parâmetros característicos do efluente. E assim podemos verificar que o efluente demonstrou uma eficiência grande para a redução da turbidez, de 90%, 82% para a remoção da eficiência da coloração para o ferro e 72% para o alumínio e 69% para a remoção da coloração com dióxido de titânio. E a relação da demanda química de oxigênio, a maior eficiência foi mostrada para o alumínio, 71%, e 69% para o dióxido de titânio. Obrigado.